Oi, gente! Preparo todo aí você. Oi, gente, tudo bem? A gente volta agora pra fazer o olho daquela maquiagem que a gente tinha feito, aquela pele bem linda. E essa maquiagem vai ser uma maquiagem para o Natal, ou para qualquer peça que você queira usar. Mas como a gente tá perto do Natal, então, se vocês quiserem aproveitar esse look, vai ser super legal. Então, a primeira coisa que a gente faz é aplicar o primer de sombra, tá? Porque às vezes a gente vê aquele olho lindo nas fotos e fica pensando, por que no meu olho não fica igual? É porque você não usou um primer de sombra. Então você pode aplicar ele dessa forma, ó, dando batidinhas na pálpebra móvel, até aqui embaixo da sobrancelha. Ele é branquinho, né? O que eu uso ele é branquinho, mas tem alguns que são incolores e ele vai secando e não atrapalha em nada na cor da sombra, pelo contrário. Além dele fazer a sombra durar muito mais tempo, ele também deixa a sombra com uma cor muito mais potencializada, muito mais forte do que quando a gente passa diretamente na pele. Então eu passo em toda essa área. E aí eu pego um pincelzinho de esfumar, pode ser um de côncavo também, que eu gosto. E eu vou aplicar uma sombra marrom nesse canto externo dos olhos, ó. Eu sempre passo sombra dessa forma, aplicando, nunca eu vou esfregando a sombra de cara, que assim você consegue aproveitar ao máximo do seu produto. Vou colocar bastante sombra marrom, porque depois a gente vai esfumar. Quando a gente esfuma, a sombra vai ficando mais clara. E essa sombra ela vai servir somente de base para maquiagem. Eu gosto sempre de usar a sombra marrom, porque a maquiagem fica mais delicada do que quando a gente usa a cor diretamente na pele. E aí eu venho puxando um pouquinho aqui pro cantinho, ó, dos olhos, porque ela não tem os olhos fundos, então a gente pode aproveitar bastante. Não tem problema colocar cor escura aqui nesse cantinho. Depois que eu aplicar a sombra marrom, vou usar um pincel de sombra mais macio. Vou pegar essa sombra mais prateada aqui e vou aplicar mais no centro dos olhos aqui na pálpebra. Da mesma forma, olha, encostando o pincel sem esfregar. O côncavo sempre precisa aparecer, então eu não posso subir muito com a sombra prata. Depois disso, eu vou usar um pincel de precisão, que ele é um pouco mais fininho, mais baixinho. Vou pegar uma sombra iluminadora, que é mais branquinha, e vou colocar aqui no cantinho. Primeiro aplica, depois você vai esfumando ela por cima da prateada, assim, ó, levemente. E agora eu vou usar uma sombra preta fosca na parte externa aqui em cima do marrom, que a gente já tinha feito, ó. Mas sem passar por cima de todo o marrom, vai ser só mesmo nesse cantinho externo. Depois a gente usa o pincel de côncavo novamente para esfumar esse preto. Por isso que usar os pincéis assim, eu considero essencial, porque com o dedo é praticamente impossível de fazer isso. Pelo menos rápido, né?
Depois disso eu usei um branco com brilho também, bem brilhosinho, aqui por cima do prata, que aí a gente cria cores diferentes, né, quando a gente mistura uma cor na outra. E ele vem um pouquinho aqui em cima do preto, esfumando. De novo marrom, para realçar aqui o côncavo que tinha aqui. E agora, quanto mais a gente esfuma, mais bonito fica. A gente sabe que maquiagem é tendência, então cada vez existe uma técnica nova, um jeito novo de usar a maquiagem. Nesse momento, o que mais se usa é maquiagem bem esfumada, nada de olho muito marcado. Então, para isso a gente faz esse movimento com o pincel infinitas vezes, até dar o efeito que a gente espera. O mesmo pincel que eu usei para iluminar o cantinho do olho e a mesma sombra, eu vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Isso ajuda a dar um efeito de olhar mais levantado, mais em pezinho. Caiu um pouquinho de brilho aqui, então eu venho com um pincelzinho limpo. E aí, vou usar o meu pincel de corretivo e um pouquinho da minha base, novamente, para fazer a correção dessa parte externa aqui, né? Fica bagunçada, não pode ficar bagunçada. Então a gente faz um traço aqui, na parte de baixo dos olhos, na direção da sobrancelha. E corrige se estiver errado. Tem sempre que observar os dois olhos para ver se eles estão mais iguais possíveis e fazer com que eles fiquem bem parecidos. E agora eu vou usar de novo meu primer de sombra. Então, ela pode chorar, ela pode suar, que não vai escorrer a sombra. Vou usar uma sombra cinza, pra não ficar tão pesado, que às vezes o preto deixa o olhar muito forte, muito pesado. Então, o cinza fica mais suave. Aí depois eu gosto de passar o lápis preto e esfumar por cima do cinza. Pincel de precisão, a gente esfuma ele assim. Agora eu vou fazer uma correção aqui embaixo, olha lá pra cima. Às vezes cai um pouquinho de sombra, né? Então a gente não pode deixar a pele com sombra.
aplicar um primer de cílios pra deixar ele bem penteadinho. Olha pra frente assim. Antes de aplicar o rímel preto. Vou usar uma máscara com o pincel bem fininho, para ele primeiro definir. Olha sempre pra frente aqui. Para ele definir e separar bem os cílios. Depois eu vou usar essa outra máscara aqui pra dar um pouquinho, olha pra frente, mais volume. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas. Para isso eu uso um lápis de sobrancelha próprio para sobrancelha. E eu gosto de usar também esse gel de sobrancelha para deixar a sobrancelha penteadinha no lugar. E agora o batom. Então, meninas, essa foi o resultado da nossa maquiagem, que vocês vão ver agora. Foi um olho super legal pra gente usar no Natal, ou em maquiagem em alguma festa, né, que a gente vai fazer, pode ser no Ano Novo também. E a gente usou um batom mate, né, que tá super na moda agora, ninguém mais quer batom cremoso, só batom mate. E essa cor ficou super bonita, combinou bastante com os olhos dela.